Olá, boa noite! Começa agora mais uma edição do Oeste Saúde, o nosso encontro semanal com dicas, informações e orientações para você viver com mais saúde, equilíbrio e bem-estar. Então vamos à notícia que tomou conta dos principais veículos de comunicação nessa semana. Uma a cada 6 infecções bacterianas é resistente a antibióticos, de acordo com um relatório da Organização Mundial de Saúde. Como administrar o uso de antibióticos de forma responsável? Essa é uma dúvida de muita gente. O que acontece é que cada vez mais se percebe que está havendo uma resistência ao tratamento com os antibióticos. Antibiótico é uma substância, um remédio que consegue matar as bactérias. Então, na verdade, é um medicamento indicado para tratamento de infecções bacterianas. E o que está acontecendo é que um determinado remédio antibiótico matava uma bactéria que causava determinada infecção e de repente ele não está matando mais. Por que que isso acontece? Existem muitos motivos. Essa bactéria pode ter uma mutação e de repente não responder mais. Essa bactéria pode ser resistente, então você faz o tratamento e algumas bactérias resistem e aí de uma certa forma elas ficam até mais poderosas. E também o que eu acho mais importante de tudo é o que nós contribuímos para que isso aconteça e como a gente pode evitar. Então, a primeira coisa de todas, nesse sentido, no nosso dia a dia, e é um recado que eu quero deixar, é que você nunca faça automedicação, principalmente em relação a antibióticos. Geralmente, se você vai à farmácia para comprar um antibiótico, é necessário uma receita. Mas às vezes existe aquela questão, faz uma receita para mim, eu já tomei, eu já tive essa infecção, eu estou com uma gripe muito forte, eu preciso de um antibiótico. Então essa automedicação, sem um verdadeiro diagnóstico e sem uma prescrição de um médico que te examinou, faz muita falta. Por quê? Porque você pode estar tomando um antibiótico que é para uma infecção bacteriana por causa de uma infecção viral. Muitas vezes, aliás, na maior parte das vezes, uma gripe muito forte pode ser viral e não bacteriana. Então você está, na verdade, oferecendo para o seu organismo um remédio que você não precisaria e isso começa a criar bactérias resistentes. Então não faça automedicação. A outra questão é, se você teve uma prescrição de um antibiótico, você foi num serviço de saúde, você foi diagnosticado com uma infecção bacteriana, que por exemplo pode ser uma pneumonia, pode ser uma erisipela, e você recebeu uma receita, faça adequadamente aquela receita. Na verdade, você tem que tomar o número de dias e no horário que foi prescrito, porque à medida que você esqueça uma dose, você pare antes do tempo, você, na verdade, continue tomando mais tempo, tudo isso pode prejudicar e afetar esse crescimento de bactérias, principalmente se você toma menos doses do que são necessárias, porque nesse caso você está facilitando o crescimento de bactérias resistentes. Gente, esse é um problema muito sério, eu acho essa uma notícia muito triste, porque à medida que haja mais resistência aos antibióticos, nós vamos ter mais mortes e nós vamos ter um custo muito maior, porque vamos ter que buscar antibióticos cada vez mais potentes e mais caros, isso sai caro para a saúde pública do nosso país e
perdemos vidas. Então, na verdade, todos nós temos o papel de contribuir. Eu, por exemplo, como dermatologista, não posso receitar um antibiótico tópico que tenha numa pomadinha e, ao mesmo tempo, um antibiótico sistêmico, porque isso facilita essa resistência. Então, os médicos também têm que prestar atenção, ter uma atenção mais crítica a essa prescrição. E nós, como pessoas que estamos sendo medicadas, temos que ter a responsabilidade com nossa saúde e com a saúde pública e não fazer uma automedicação e também não errar ou tomar o remédio de forma diferente do que está na nossa receita. Vamos agora para uma pausa rápida e daqui a pouquinho voltamos com uma entrevista com Gustavo Segret. Até lá! A informação pode mudar o futuro de um país. 2026 será um ano decisivo para o Brasil. A Oeste quer estar na linha de frente agora também na TV. Mas esse salto só será possível com o seu apoio. Vamos juntos bater a meta de mais 20.000 assinaturas. Espalhe a verdade. Ajude a mudar o futuro. Assine a Oeste. E agora, como prometido, a gente recebe Gustavo Segret, apresentador do programa Faroeste à Brasileira, um profissional reconhecido pela sua trajetória e pelo olhar crítico sobre o Brasil. Hoje, ele vem compartilhar uma experiência pessoal e muito marcante. Sua luta contra um melanoma, o tipo mais agressivo de câncer de pele. Vamos conhecer essa história de coragem, aprendizado e renascimento. Bom, é um prazer te receber aqui, te admiro muito, tenho acompanhado o Faroeste, a sua trajetória e eu agradeço que você tenha aceito esse convite. E queria que você contasse pra gente a história dessa experiência sobre o melanoma. Denise, primeiro, muito obrigado pelo convite, para mim é um privilégio estar aqui. Eu acho que essas experiências servem para que outras pessoas possam ouvir e aproveitar, porque eu devo a minha vida a uma colega tua, dermatologista. Um dia acordei do nada, pele clara, olho claro, muito tempo no sol. Na minha época não tinha protetor solar, era rajito de sol na Argentina e ia torrar no sol. E a pele vai tendo memória. E esse dia acordei dizendo, eu não vou no dermatologista, tenho que ir no dermatologista, acredito em Deus, do nada. É como se fosse uma mensagem. Uma mensagem, interessante. E aí eu fui na dermatologista, não tinha uma dermatóloga assim que fosse minha, médica que me acompanhasse. Até o momento? Marquei aí no plano médico e marquei. Aí ela viu que tinha 3 pintas nas costas, que ela não gostou das formas, da cor. E aí pediu para tirar. O protocolo é retira e manda para a biópsia. Exatamente. Aí retirei imediatamente. 2 dias depois já estava na clínica retirando as pintas e uma delas não saiu o resultado. Aí eu pedi para a médica o telefone do laboratório e o laboratório me falou que estava fazendo uma contraprova. E aí já me deu a sensação de que o resultado não seria bom. Porque ninguém faz contraprova se o resultado é bom. Aí fui buscar eu mesmo o resultado, ansioso que eu sou, e aí aparecia melanoma maligno, em maiúscula, negrita e sublinhado. E aí você fala, não precisa tudo isso. Tudo isso, né? Chamar tanta atenção. E quando a gente marca, eu vi o nível de Clark era baixo, isso foi algo bom, explicando às pessoas, e estou repetindo, então pelo menos me corrija se eu estou dizendo alguma coisa eu ia errada. só frisar, para as pessoas entenderem um pouquinho, ele foi ao dermatologista e ele não teria reparado nessa pinta, até porque ela estava nas costas, mas o dermatologista tem esse preparo, claro, né, para conseguir identificar, né, as questões que eu vou explicar um pouco melhor para vocês. E aí, as pessoas às vezes não entendem, né, muito bem isso. A biópsia é normalmente tirar uma amostra daquele tecido.
Mas como as pintas, em geral, são de um tamanho razoável, tira-se toda ela Sim. e manda examinar. Sim. Porque se não houver nada, ok, já encerrou. Não é que se tire um pedacinho para depois voltar. Perfeito. Né? Não. Mas aí é uma coisa muito importante que você falou, o Segre falou, nível de Clark. Existe toda uma medição que é feita através do material da biópsia, que você vê onde esse melanoma está. Né? E a profundidade que ele está é exatamente a questão mais importante, praticamente. Existem outras coisas que analisam, mas o exame traz aonde ele está, é um estadiamento e vai, através disso, resolver o que vai fazer, né? Exatamente. E aí, segundo me explicaram, se o nível de Clark for a partir de 3, já compromete o fluxo sanguíneo e ele pode se espalhar pelo corpo. Aí, justo nesse momento, um amigo do ensino médio da Argentina e o meu tio, o irmão da minha mãe, também tiveram diagnósticos. No caso do Javier, meu colega de ensino médio, ele já tinha câncer no cérebro, metástase de um melanoma. Ele era tenista profissional desde criança, jogando ao sol o tempo todo. Isso é um alerta muito grande. Quem, na nossa época, estava muito tempo no sol, a pele é o órgão mais extenso do corpo humano, e tem memória. Então, pode que não tenha dado nenhum problema lá, mas começa a dar problemas aí. E desde quando a médica me falou que a irmã dela tinha falecido de melanoma, ela sendo dermatologista, e ela te encaminha, né, o médico te encaminha para oncólogo, aí você sente que não somos nada. De uma hora para outra, você acordou, foi lá e... Muda tudo. Você falou duas coisas, assim, muito importantes. Uma, vamos dizer, quando existe parentes de primeiro grau que tenham melanoma, isso já deve ser uma informação importante para você ter uma proatividade em procurar. Porque o câncer de pele, os 3 mais importantes, que seriam o melanoma, o basocelular, o espinocelular, só o melanoma que tem essa relação tão forte. Os outros 2 é pelo sol e simplesmente. Mas o melanoma, a genética, ela também pesa e então, se você tem pai, mãe, irmão, isso aumenta muito a sua chance de ter um melanoma. E outra coisa que você falou importantíssima é memória da pele. As pessoas não entendem que isso é cumulativo, que está havendo um dano constante e que todo o sol que você tomou na vida acaba pesando, né? Aí, bom, marcamos a cirurgia, foi no dia 17 de fevereiro de 2017. O diagnóstico foi em novembro de 2016. E aí eu tinha margens comprometidas. Então, o médico, oncologista, foi tirando, congelava, verificava, tirava, verificava, tirava. E eu pensando que tirar uma margem de 0,5, uma coisinha pequenininha. E aí, quando o médico voltou no quarto que eu estava, eu falei, aí, ganhei muitos pontos. E a resposta dele me marcou. E eu me emociono, porque estamos falando de vidas. Ele falou, você ganhou a chance de continuar vivo. E aí perguntaram se queria fazer cirurgia estética e eu não quis. Eu gosto da minha cirurgia, gosto da cicatriz, são 25 pontos nas minhas costas, em que eles tiveram que expandir a retirada e a profundidade também. Então fica com um buraquinho nas costas. Mas é parte da vida da gente. Exatamente. E hoje, depois disso, continuo a fazer dermatoscopias cada 6 meses. Hoje, uma vez por ano. Perfeito. Disso já tirei algumas pintas, hoje tenho 133 pintas que devem ser verificadas. São mais de 2 horas de dermatoscopia, que é uma foto de cada pinta comparada. Chama mapeamento. Né? Mapeamento. E eu até queria que pusessem aqui as dicas. Eu acho que assim, você teve essa experiência tão marcante, né, tão profunda, e eu acho que hoje você está ajudando as outras pessoas justamente a que também fiquem atentos e você está, vamos dizer, salvando vidas, né? Na verdade, eu queria mostrar as características para quando você está enxergando sua pinta, seria bom fazer um autoexame sempre. Se a pinta é assimétrica,
se ela tem bordas mais irregulares, se ela tem muitas cores e se ela é maior do que 0,6 centímetros, esses dados têm que te chamar a atenção. Então, são dicas para você olhando suas pintas, mas o melhor de tudo é que você vá regularmente ao dermatologista, especialmente se você tem riscos, como o Segre também comentou. Ele tem a pele clara, ele tem olhos claros, ao longo do tempo ele se expôs, né, ou quando é um tenista, como aconteceu com um amigo. Então, algumas situações, elas predispõem, elas colocam em risco maior. E a grande questão é exatamente o que ele falou. Ele ganhou a vida dele. Se ele tivesse passado, talvez, mais 6 meses, Sim, um ano, é. essas células malignas teriam, através de vasos sanguíneos mais profundos, chegado ao cérebro, Sim. chegado aos ossos, chegado em algum outro lugar e o risco de vida era sua vida. Mas, Denise, o que me parece importante compartilhar com quem nos está assistindo é que a prevenção salva a vida. Então, não custa nada você marcar com o teu dermatologista, porque no caso do melanoma não tem dor, não tem sintomatologia que te mostre. Exatamente. E quando, eventualmente, você tem um problema gerado pelo melanoma, já compromete o estándar de vida, porque vai ter que fazer, por exemplo, questões de cirurgias para tirar os linfonodos, se eu não estou errado, falando alguma coisa errada, ou tem químio, raios, e aí já compromete o tipo de vida. Com então, certeza. Visite o seu médico. Agora, além de fazer uma vez por ano a dermatoscopia, cada 3 meses exame de sangue, exame de urina, a prevenção é fundamental. Com esse alerta tão importante que o Serguei está nos dando, nós vamos ter que encerrar essa maravilhosa entrevista com esse recado. A prevenção é tudo. E no caso do melanoma, ela significa você estar vivo. Então, eu espero que vocês tenham acompanhado, né? E agradeço novamente você estar aqui e compartilhar com a gente essa questão. É um privilégio. E parabéns aí pelo programa. Obrigada. Vamos para uma rápida pausa e voltamos em menos de 1 minuto com a participação dos nossos espectadores. Até já! O ano de 2026 tem tudo para mudar os rumos do Brasil. E a chave para o país seguir o rumo que a sociedade livre deseja é a informação. A Oeste nasceu para romper o silêncio. Agora chegou a hora do próximo passo. Ampliar o espaço que já ocupa com a entrada no universo da TV a cabo. É a sua assinatura que faz toda a engrenagem da Oeste funcionar. Assine a Revista Oeste. Tenha acesso a grandes reportagens, artigos exclusivos. E ajude a construir a Oeste TV. Vamos juntos mudar o futuro. Oeste, independente, essencial. O Brasil real está aqui. Estamos de volta com o Oeste Saúde e agora chegou a hora da sua participação. A nossa produção foi às ruas e ouviu o que você aí de casa tem a dizer. Vamos lá para a primeira pergunta? Oi, doutora Denise, eu gostaria de saber o seguinte, meu marido já está há 1 ano com enxaquecas frequentes, eu diria que até diárias, e ele já fez vários exames, não deu nada, e os médicos também não conseguem encontrar a solução. Claro que a gente está continuando para tentar achar, né, mas o que a senhora diria sobre enxaquecas crônicas? Vânia, essa pergunta é muito importante porque realmente muitas pessoas sofrem com enxaqueca. A principal questão é o diagnóstico. A enxaqueca, ela tem uma dor mais ou menos característica, que é assim, latejante, e ela sempre é acompanhada de uma sensação um pouco de enjoo, de náusea. Não é uma dor de cabeça assim comum. Então
Então é importante você identificar se você está frente realmente a um problema de enxaqueca. Inclusive, algumas pessoas têm auras, né? Então, no momento que começa aquela dor, acompanhada desse mal-estar, a pessoa também ela vê assim como se ela visse luzes, né? E como se ela visse pontos diferentes assim iluminados, e isso caracteriza muito a enxaqueca. A enxaqueca, ela é um problema do organismo. Ela não é algo simples como você está com uma infecção por bactéria e deu uma pneumonia. Então, matamos aquela bactéria e tudo ok. A enxaqueca, ela tá relacionada com como seu organismo reage, e ela pode piorar quando você está num período muito tenso, ela pode piorar quando você tem outros problemas de saúde, às vezes uma pressão alta, às vezes também diabetes tipo 2. Então, ela tem que ser investigada como um todo. E é importante que haja uma procura rápida, como vocês estão fazendo, para que se ache a causa. E são utilizados medicamentos. Essa questão de medicamentos, eles são sofisticados. Hoje há linhas novas de medicamentos, mas para que você venha a ter uma receita, é necessário procurar um médico e esclarecer adequadamente. Agora, no dia a dia, o que pode ajudar muito a controlar essa enxaqueca é, de novo, a questão do estilo de vida. A dieta é importantíssima, os alimentos com muito carboidrato, muito açucarados, os alimentos de fast food, os alimentos processados, eles têm uma tendência a piorar muito a tendência para enxaqueca. Isso faz muita diferença. O fato de você dormir bem, descansar, né, resetar, vamos dizer, durante a noite, também é importantíssimo em relação ao controle da enxaqueca. E também se exercitar com mais constância, tanto uma parte de musculação como a aeróbica faz diferença. E o estresse. O estresse é muito difícil de ser controlado, nós não estamos livres do estresse, e é importante que você se conheça, ele sinta as questões que mais fazem mal, mais deixam ele ansioso e estressado, e tente caminhos que possam ajudá-lo. Entre eles, praticar um yoga, praticar meditação. Eu sei que nós falamos sempre sobre isso, mas essa é a realidade. Se nós temos um bom estilo de vida, nós somos mais saudáveis e controlamos melhor os nossos problemas. Oi, doutora Denise. Eu tenho a taxa de açúcar alta. O que eu poderia fazer para poder abaixar essa taxa? Bom, a taxa de açúcar alta, mais constantemente, caracteriza diabetes. Quando a pessoa tem um defeito no pâncreas, ela tem a diabetes tipo 1, que é praticamente, vamos dizer assim, considerada genética, mas quando ao longo da vida ela não tem diabetes, mas ela vai aumentando a taxa de açúcar no sangue, é caracterizada a diabetes tipo 2. Bom, eu vou te falar, a primeira coisa que você tem que fazer é diminuir a questão do açúcar e do carboidrato. Aí entram todos os docinhos, todas as bolachinhas, todos os chocolates cheios de creme, todo assim, aquele bolo, aquela torta doce, enfim. Há necessidade real para baixar a taxa de açúcar no sangue, que você tenha uma alimentação com restrição de açúcar. E aí entram também os carboidratos, o pão, a massa, a pizza, o hambúrguer, quer dizer, a primeira linha muito açucarado e a segunda linha massas de uma maneira geral que também descontrolam esse açúcar. E se houver exames de sangue que já digam que você está com uma taxa que faz o diagnóstico de diabetes, você tem que tratar. Aí você vai ter que tomar medicação, a metformina é muito usada, aí vai depender de cada caso. A diabetes, ela tem que ser acompanhada por um serviço de saúde, por um médico. Por quê? Porque ela vai silenciosamente causando muitos danos. Você pode perder a visão, você pode ter feridas nos pés, ter
problemas neurais. Então, há muito prejuízo e até mesmo chegando à morte. Então, a diabetes precisa ser controlada e resolver se vai ser medicação X, medicação Y, ou se você tem que tomar insulina, vai ser uma questão médica. Agora, de novo, além da dieta, se o seu estilo de vida for adequado, você tiver um bom sono, descansar e dormir relativamente cedo, acordar cedo, você fazer caminhadas, você ter um exercício constante, você procurar não ficar estressado demais, às vezes com coisas que não necessitam, tudo isso vai te ajudar a baixar essa taxa de açúcar no sangue. Oi, doutora Denise. Uma pressão 12/8 é normal? Bom, até hoje a pressão 12/8 é considerada normal. Existem às vezes reavaliações e os órgãos que oficializam essa questão às vezes mudam esses números. Mas se você consegue manter uma pressão 12/8, ela é considerada normal e está tudo bem. A pressão, ela pode variar bastante e às vezes você acaba descobrindo que tem pressão alta numa medida de rotina que você faz quando você procura um médico por alguma outra questão ou até se você tivesse ocasião de fazer essa medição numa farmácia, enfim, você vê que aquilo está alto. Então, se houver variações 13/9, 14/9, 15/10, é importante que você procure um serviço de saúde, porque daí ela já começa a causar danos no seu organismo, porque a pressão está relacionada ao bombeamento do sangue, à oxigenação do nosso organismo, então ela vai estar envolvida praticamente com todos os órgãos. Então é muito importante que você mantenha a sua pressão nos níveis normais e que você cuide da sua saúde, sempre pensando no todo e no estilo de vida. Doutora Denise, eu tenho uma dúvida, é o seguinte, sou maratonista, tenho uma pequena lesão na panturrilha esquerda. O que seria melhor para o tratamento? Alexandre, na verdade essa questão é bastante genérica, né? A dor, ela pode representar muitas coisas. Normalmente o maratonista, né, ele acaba oxidando bastante os tecidos, no sentido de que quando você faz longas corridas, né, e você vai gastando a sua energia, aquela energia que você tem acumulada, você começa a ter oxidação, que a gente chama, vão sobrando radicais livres, assim, que podem começar a te prejudicar. E provavelmente esse excesso, né, esse excesso de oxidação está causando uma lesão muscular e está deixando esse músculo inflamado. Então, ele não está conseguindo retornar ao seu padrão normal, que é um padrão sem inflamação, e que ele pode, então, funcionar a 100%. Então, é interessante que você, principalmente por ser maratonista e ter, vamos dizer, constantemente esse treino, né, vamos dizer, desafiar o seu corpo nesse sentido, é importante que você procure um serviço de saúde, porque através de exames eles vão localizar e entender exatamente o que está acontecendo. E provavelmente ajudar com antioxidantes, ajudar talvez com alguma fisioterapia específica. Mas o que é mais importante é que você não fique tomando medicação aleatoriamente para dor, porque tanto os analgésicos como os anti-inflamatórios, eles podem causar um prejuízo no seu fígado, e isso não é bom porque começa a prejudicar todo o seu metabolismo e vai prejudicar inclusive o seu rendimento. Então, como é muito vago a dor assim, é interessante procurar o serviço de saúde.
Você também pode participar enviando um vídeo com a sua pergunta para o oestesaude@revistaoeste.com. Eu gostaria muito que vocês interagissem com a gente, porque o Oeste Saúde é justamente para a gente melhorar a qualidade da nossa saúde. Estamos encerrando mais uma edição do Oeste Saúde. Obrigada pela sua participação. Eu te encontro no próximo sábado, às 7h30 da noite, antes do programa Outra Coisa. Até lá!